foi anunciado também, como a gente disse, né? Tudo quanto a empresa tá demitindo tudo em relação a videogame esse ano. Muito se dá ao fim do ano fiscal e do encerramento de muitos projetos. E a Sony foi mais uma delas. Eles anunciaram a demissão de 900 funcionários entre mais diversas localidades. Parece que todos os grandes estúdios da Sony foram afetados com essas demissões. E tem a declaração do Jim Ryan sobre isso. Fala aqui, ó. Ele que está de saída, né? Ele que tá de saída. Ele vai embora e leva todo mundo, né? São pessoas incrivelmente talentosas que fizeram parte do nosso sucesso. Estamos muito gratos pelas suas contribuições. No entanto, a indústria mudou imensamente e precisamos nos preparar para o futuro para preparar o negócio que está por vir. Precisamos atender às expectativas dos desenvolvedores e jogadores e continuar a impulsionar a tecnologia futura nos jogos. Por isso, demos um passo atrás para garantir que estamos preparados para continuar trazendo as melhores experiências de jogos para a comunidade. 8% em redução da força de trabalho foram essas as demissões da Sony. Foi um corte severo, assim, em relação a... Bom, a gente tá vendo esse movimento acontecer na indústria, né, galera? O lance da Sony é que ela tem margens operacionais de lucro baixas, mais apertadas. Ela tem margens mais apertadas, menos folgadas, né? Então ela trabalha numa margem mais, assim, na linha, certo? Ela, quando não pode se dar o luxo de ter grandes perdas, porque ela não tem exatamente um caixa, uma margem muito folgada para gastar. Então, assim, a gente viu, aí como você falou, né, David? A gente viu a guerrilha de Horizon se pronunciando, a gente viu a Insomniac se pronunciando, Fire Sprite se pronunciando. A gente viu o London Studio, que fez muitos projetos pro PlayStation VR. Fechou, né? Fechou. O estúdio fechou fechou inteiramente, 100% encerrado. As atividades foram encerradas do London Studio. Inclusive, várias equipes britânicas sofreram perdas, né, pelo PlayStation. Então, isso levantou um debate, né, o David? Porque a gente viu também semana passada, retrasada, aquele anúncio de que ela perdeu o valor de mercado em 10 bilhões. Isso. Né? Valor avaliado em 10 bilhões, porque não teria atingido os números projetados de vendas do Play 5, que era de 25 milhões para o ano fiscal, diminuíram para 21 milhões. E isso fez com que as ações caíssem em valor de mercado em 10 bilhões de dólares. É muito volátil isso, né, galera? A parada é que, assim, queria saber o quanto disso aí tem a ver com a questão do... Porque, assim, vocês vão lembrar, durante a pandemia, né, rolou o negócio dos NFTs. Grande. E tinha gente uma época boa. jurando de pé junto que esse era o futuro. Jurando de pé junto que videogame nunca vai ser mais, vai ser tudo NFT, que agora isso não durou um ano nessa história. E tudo realmente simplesmente sumiu. Ninguém falava mais sobre isso. Obviamente, a comunidade, todo mundo que joga videogame foi muito contra isso, porque é só mais um jeito de farmar em cima das pessoas. No videogame, eu digo, né? E foi uma onda aí, que algumas empresas de videogame quiseram entrar, como a Square Enix. Que falou que ia ter um foco nisso, ia ter jogo NFT, não sei o quê. Ubisoft também quis tentou entrar nessa parada aí, e tal. A Sony não foi uma dessas. A Sony entrou nessa. O que a Sony entrou? No outro craque da indústria dos games atual, que é Live Service. E aí, eles já faz um tempo que eles estão martelando isso. Não, porque o foco é esse, jogo como serviço, jogo como serviço. Será que agora... Oi? Foi zero. Não, é pra eu ir pra cá, eu acho. É isso? Porque eu tava roubando essa... Será que agora, né? Que o Fênix descontrola, ele fica nervoso na cadeira, fica se mexendo. Eu fico nervoso com essas coisas. Não é possível. David. Essas coisas me deixam nervoso mesmo. Então, agora, que passou um tempo desde que ele anunciou... de novo, olha, a gente falou aqui, quando teve esse anúncio que a Sony não vamos focar em jogo como serviço, a gente falou que isso era uma ideia imbecil, né? Por diversos motivos que a gente já cansou de falar. Foi. E agora meio que eles estão vendo... será que realmente é uma ideia idiota? Porque a Naughty Dog foi lá e cancelou o projeto que ia ser Games as a Service deles, que ia ser o Factions, cancelou. E aí sai agora, né, a Ubisoft e a Warner tentando emplacar essa porcaria com os Skull and Bones e o Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida não deu nem um mês de lançamento e a Warner já falou que foi um fracasso, um jogo que era pra durar anos, durou 20 dias. Eles vendo que talvez a chance de lançar tantos jogos como o serviço é um investimento insano e que o resultado não vai vir. Será que não tem a ver também essas demissões com esse tipo de coisa? Eles estarem mudando a rota agora? O que eles devem ter contratado de gente pra fazer isso é enorme. Então, e chega nesse momento eles... Perfeito, é exatamente isso que eu falei com o Rafa agora. Boa, Gui, traz essas informações. E eu queria trazer isso porque foi muito muito interessante a visão de um cara que tá dentro do mercado há muitos anos.
Mas antes disso, eu queria falar um negócio que é relacionado, que você falou das stocks, né? Das ações, como sobe e desce. A Sony, quanto que ela perdeu em um dia? 10 bilhões. Valor de mercado avaliado em 10 bilhões. Olha, sabe quanto a Nvidia fez em um dia? Ganhou, lucrou e cresceu Com o valor ação. de mercado em um dia? Foi o recorde da história do mercado de ações dos Estados Unidos. 277 bilhões. Minha nossa! Em um dia, eles valorizaram. Valorizaram isso. A Nvidia tá valorizando muito, né? Ela passou da marca do trilhão agora. Ela vale mais hoje que a Facebook, Google, Caramba! Alphabet e Amazon. Minha nossa! Só quem vale mais que eles hoje é a Microsoft e a Apple, Insano, que hein? são as maiores dos Estados Unidos. Legal. Doideira. Legal. A Nvidia tá... E tudo isso é por causa de inteligência artificial. Uhum. Loucura, Sim. hein? É E eles investem totalmente. pesado nisso, né? Não é que eles investem, Também, né? é que todas as empresas do mundo que querem fazer uma IA compram Nvidia. Ah, Sim. Ele é o melhor microchip pra... Sim, pra claro. Mas enfim, eu falei com o Rafa aqui que ele postou um negócio muito chateado com as demissões. Ele falou que não é a primeira, nem segunda, nem 10ª vez, né? É um absurdo que cada dia parece. Não é nem cada semana, cada dia tem um maior dessas demissões em massa. A Microsoft foi antes, foi a EA, agora a Sony, teve o Twitch, teve muitas, né? Todo mundo demitiu uma galera. Nossa, E Twitch aí, também. eu falei pra ele que a gente tem esse interesse aqui de trazer um especialista aqui. A gente ainda vai trazer um cara muito bom, né, Micali? Que a gente tava conversando pra falar profundamente sobre Eu isso. consegui um outro contato aí, tá? Depois Outro eu falo pra contato? vocês. Interessante. Brasileiro. Boa. Tá bom. Bem legal. Depois a gente vê. Bem legal. Aí a Vamos gente falar queria sobre isso depois. falar profundamente, mas basicamente o que eu falei aqui com o Rafa, e eu concordo muito com ele, é que isso tudo ó, é por causa dos Financials Reports, que foram agora né, nesse início de ano, teve tantos Eu devia ter comentado. reportes financeiros. Só que esses reporters, eles tentam sempre deixar os investidores felizes para investir mais. Uhum. Na época da pandemia, essas empresas de games duplicaram ou triplicaram o seu tamanho por causa da galera em casa jogando game. Por causa do digital. Isso, né? o digital cresceu muito, né? Uhum. E aí eles contrataram muita gente nesse crescimento, esse boom que eles criaram, porque eles mostravam pro investidor que eles cresceram 2x e eles falavam, ó, no próximo ano é 3x, no próximo é 4x. E eles só, assim, a empresa que tem capital aberto, é difícil para eles reportarem queda. Eles têm que reportar sempre crescimento. E num cenário que o crescimento é tão grande como a pandemia, uma hora vai descer, vai se estabilizar. Isso era previsível, entendeu? Era previsível, mas parece que pra eles não, né? Exatamente. Parece que eles nunca botaram isso em nenhum reporte. Eles só continuaram falando, ó, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Aí a gente tá chegando num momento que eles não estão crescendo aquilo que eles estimaram. A gente viu, a Sony foi exatamente isso. Só que aquilo que eles planejaram crescer, às vezes é irreal. Porque é um crescimento que, assim, hoje eles estão muito maiores que antes da pandemia. Só que eles estão menores que durante a pandemia. Entendeu? Boa. Eles estão se estabilizando num valor que é até maior tá que antes da chata pandemia. A curva, né? Isso. Tá achatando. Exato. Né? Sim. Não é ruim. É bom Claro, isso. claro. Só que agora eles têm que... Eles reportam prejuízo, e aí os investidores ficam bravos e eles têm que cortar custos. Esse é o caminho. Quando o investidor vê o valor despencando, ele fala, ó, não é o que você prometeram, tem que cortar custo, controlar os danos aí. Aí demite um monte de gente. Isso é um problema que... Isso é muito mais nessas empresas gigantescas. E, por exemplo, a Nintendo não passa por isso. Porque a Nintendo, e isso é uma coisa histórica e cultural da própria empresa, né? Pra começar que elas... Parece que a Nintendo, talvez, ela tenha as expectativas mais realistas, mas os resultados delas são irreais. Você entende? Ela tem resultados muito acima das expectativas, talvez até deles mesmos, sabe? Porque é assustador o que a Nintendo consegue fazer com o console que ela tem. Interessante que você falou isso, porque a Nintendo é um excelente exemplo de uma empresa que não demitiu ninguém. Eles foram dos que mais ganharam na pandemia. E mesmo assim, eles estabilizaram e não demitiram ninguém. O modelo tradicional de o negócio. Animal Crossing, cara, em 2020. Ele lançou em março de 2020. No dia da pandemia, e foi o jogo da pandemia, né? Foi o jogo da pandemia, cara. Então, assim, acontece muito isso também, e eu vi outros desenvolvedores falando também sobre isso, que não só isso tudo que foi falado, mas
E claro que isso tem... porque a gente tá vendo várias ao mesmo tempo, Sim. porque essa indústria, cara, ela segue um cacete de umas tendências que não dá pra entender pra onde que eles vão, galera. O Esquadrão Suicida, ele é um excelente exemplo, tá? Esse jogo tá tendo uma influência muito grande na indústria dos games lá nos Estados Unidos. Porque apesar de pra nós jogadores ele ter sido porcaria nenhuma, pra eles lá não é. Não é uma empresa gigantesca como a Warner, com um estúdio lendário que é a Rocksteady, acontecer isso que aconteceu. Deles estarem tão desconectados dos seus clientes quanto eles estavam ali, né? Então, essa desconexão foi muito grande. E isso vai render milhões e milhões de dólares de prejuízo esse jogo, né? Então, o que tem que acontecer é... Primeiro, e eu já vi isso outros executivos falando, todo mundo dessa indústria tem que ser mais honestos com eles mesmos e com as empresas que eles trabalham. Mais transparentes, né? Tem que ser mais transparentes. Todo mundo tem que chegar e falar, isso com aqui... os investidores tipo também. assim, cedo, ele tem que chegar e falar, isso aqui não vai dar certo, vamos fazer outra coisa. Porque a gente vai gastar milhões disso aqui, vai chegar lá na frente, vai tomar no cu, e vão ter que demitir todo mundo. Mas esse é um movimento que a Nintendo tem coragem de fazer. E algumas vezes as outras com o Metroid. não exatamente, não o Metroid, tá bom isso aí, tira, pô. Eles falaram e assim, no caso da Nintendo, muito cedo. desculpa. No caso da Nintendo, ainda ia vender pra caralho mesmo ruim. E mesmo assim eles falaram, não vão fazer isso. E gastando muito menos pra fazer jogo, tá? Sim. Eles gastam muito menos, porque eles estão um console muito pior também. Os jogos são mais baratos pra fazer pro Switch, não usa né? tanta tecnologia, né? Sim. Até porque é uma tecnologia de 2013, quase. Bem antigo já, né? Não, e é assim... Mas só pra complementar, Mika, o ponto do Rafa aqui, ele falou um negócio muito interessante que eu não tinha pensado. Ele falou, ó... e agora, as mesmas pessoas que estão cortando custos vão ser as mesmas pessoas que vão reclamar de gaps no portfólio daqui 4, 5 anos. Olha então, esses caras que cortaram o custo, daqui 4, 5 anos não vai ter jogo, eles vão falar, ué, por que não tem jogo? A gente não faz muito investimento? Não, vocês estão cortando a equipe agora, cortando custo, e vai ter menos jogo, por consequência, né? Então, não adianta cobrar mais depois. Cara, muito interessante essas informações. Pô, um grande abraço ao Rafa, né? O Super Rafa é parceiro, super amigo. Fantástico. Fantástico. Então, assim, eu conversei com algumas pessoas nesses últimos dias, eu até fiz umas anotações, porque tem muitos pontos, galera, pra gente elencar, jogar aqui na roda. E eu falei sobre eles, alguns deles até no meu canal, nas redes sociais, e a galera ficou até assim, nossa, realmente não tinha pensado nesse ângulo, naquele ângulo. Eu conversei com pelo menos 2 amigos que trabalham em multinacionais pra entender um pouco, né, nem que seja um mínimo, de como funciona o pensamento americano, que é lucro acima de tudo, lucro acima de todos. Então, basicamente, nós temos alguns elementos que explicam por que tá rolando tanta demissão, por que estão rolando esses cortes. O básico que a gente já falou aqui, redundância. Tem muita redundância. O que é redundância? Pô, 5 pessoas estão fazendo essa tarefa. Será que a gente não consegue resolver em 3 ou 4? 10 pessoas estão envolvidas nesse setor aqui. Isso aí é muito real. Quando a Activision Blizzard foi comprada, grande parte das demissões deve ser isso, tipo, a RH. Redundância. A Microsoft tem um RH deles, não precisa do RH também financeiro, também. Esses departamentos que toda empresa tem meio que igual, eles fazem a mesma coisa, e aí ele não precisa, e infelizmente tem que cortar. E redundância, ou num sinônimo mais palatável, repetição, você tem um cargo que já é exercido por outro profissional, ou remanejamento. Outro fator aqui para nossa listinha, né, galera? Remanejamento. Você tem 15 pessoas no setor. Pô, mas esse foco que a gente tem nesse projeto, a gente precisa de 15 pessoas aqui? Ah, será que 12, 13, 11 não resolvem? Então vamos cortar 3, 4. Aí você pega aí esse efeito e multiplica. Multiplica no efeito cascata. Pô, que tem 100 pessoas. A gente não pode deixar em 70 e fazer uma entrega, né? Talvez estender um pouco o prazo e tal. Então, remanejamento. Outro aspecto, galera. Inteligência artificial. Sim. Se vocês buscarem, não somos nós que vamos falar aqui da boca pra fora. Se vocês pesquisarem, convido vocês a fazerem uma pesquisa orgânica na internet. Dessas empresas que a gente menciona, inclusive. Se vocês mais vão Quantas encontrar, elas vai ser investem buscamos especialistas em inteligência artificial. Você vai encontrar isso em Microsoft, não, em Riot, assim, não Sony. só isso, eles Microsoft investem... tentou pegar o presidente da OpenAI, eles investem ativamente em empresas de IA para criarem essas ferramentas para eles usarem no futuro. A Microsoft investe muito na OpenAI. Tentou pegar o presidente e trazer a OpenAI inteira. Só que aí no final não fizeram, mas eles ainda investem bilhões na OpenAI. E inclusive vocês viram que o Elon Musk anunciou hoje que ele tá processando, né? Processando a OpenAI. A gente deu a notícia. Porque ele criou a OpenAI, né? Sim. Fundou lá atrás, ele saiu por divergência
como que chama? Atrito, porque ele tava fazendo IA na Tesla também. Ele não podia estar em duas divergência, empresas. conflito de interesses, né? Conflito de interesse, é. É. E aí ele agora processou, alegando que quando eles criaram a OpenAI, era pra ser uma empresa que faz AI pra ajudar os humanos. No futuro, eles viverem em harmonia com as IAs. Então, criar uma IA que detecta IA, por exemplo. Sim. Que detecta que aquela imagem não é real. Aham. Claro. E quando a Microsoft começou a investir na OpenAI, quando eles fizeram o ChatGPT, eles explodiram, cresceram muito, ganharam muito dinheiro, e eles agora estão foda-se pra essa Sim. diretriz. Estão É. fazendo só inteligência artificial legal. É só isso que eles fazem. Não, total. E assim, você vê, isso que você falou da investida da Microsoft, galera, inteligência artificial, a gente ainda não dimensionou o quanto ela vai suprir ou substituir o trabalho Uhum, humano. A gente não dimensionou. Então, vocês não tenham dúvida, todas essas empresas estão buscando especialistas em inteligência artificial Então, e essa busca vai fazer com que demissões ocorram, certo? Redundâncias, remanejamento, isso etc. é uma né? realidade, mas eu não sei o quanto isso já tá impactando agora. Ou eles estão prevendo que no futuro eles vão cortar, então já corta agora, não sei. Porque a IA não tá tão Não, presente ainda não. assim Então, ainda. ainda não. Ainda não. A gente não tá, isso que eu falei, a gente não tá dimensionando É. ainda, né? E outra coisa, galera, é o seguinte, mudança de comportamento. Mudança no modelo de negócio, mudança no nosso comportamento, na nossa forma de consumir conteúdo, na nossa expectativa. Jogos quebrados, Pois é. produtos sem inovação. O consumidor, ele perdeu a confiança, cara. Foi o que a gente falou aqui Totalmente. agora há pouco, Dave. Com A todas as gente hoje, pra marcas, comprar cara. um jogo no dia 1, a gente pensa muito. Com Pra todas gastar as marcas. $70 é dinheiro. Depois do Cyberpunk, né? Cara, que era- não, Era um negócio muito de confiança. O Cyberpunk você fala, ué, não tem como ser ruim. Os caras fizeram Witcher 3. Sim, e assim, todo esse ciclo dos jogos saírem bugados e problemáticos É. fazem o consumidor adiar a compra. E esse adiamento da compra gera um buraco no caixa e no fluxo do mercado como um todo. A gente, galera, você aí que tá acompanhando a gente, nós perdemos a confiança nos jogos dia 1. Totalmente. Pô, cara, são raros os casos de jogos que a gente compra e ele tá redondinho, lisinho. GTA São vai ser raros. assim. Então, Tomara, tem que ser tomara, assim. Tem que ser, tomara, né, Depois cara? de 10 mil anos de desenvolvimento. Outra coisa, né, o David, que a gente falou aqui também. Remanejamento de postos e cargos, IA, olha quanta coisa legal. Tudo isso que você falou com o Rafa Grassetti, mudança no comportamento do consumidor, na tendência do mercado, no modelo de negócio. E a gente tem outro aspecto. Jogos estão caros pra produzir. Jogos estão esse é caros. outro ponto.